Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Novamente aqui estamos, sempre com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho dos bons espíritos, os verdadeiros trabalhadores, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós, conforme a Tereza falou, nós estamos estudando o capítulo 12 do livro Os Mensageiros, a palavra de Monteiro, já no final. E no programa passado, nós comentávamos sobre a atitude dele, ele relembrando Monteiro sobre a atitude dele ao chegar na colônia, né? Ele foi resgatado e tal, e ao chegar ele começa a se indignar. A indignação dele, né? Interessante, né? A revolta, ele fala aqui na palavra revolta, ele estava revoltado mesmo com a comiseração, né, dos amigos espirituais que os trouxeram até lá. Bem diferente, né, do comportamento do André Luiz quando chega, né? Quando o Clarencio o resgata lá do umbral e ele chega. Logo depois ele relata lá no início da obra que ele estava se sentindo assim até incomodado de ter recebido tanto cuidado, né? Ele mesmo, bem diferente do comportamento. E aí o Monteiro continua relatando a sua revolta e indignação e falando, né, perguntando, comentários que ele fazia, né, mentalmente. Mas eu não auxiliei o intercâmbio, as reuniões mediúnicas, não promovi reuniões mediúnicas, né, como se isso fosse uma coisa que sem ele não seria feito, né? A gente tem esse erro. O que vai ser disso se eu morrer? Vai continuar sendo. Então, a gente tem esse hábito de falar, de pensar que nós somos insubstituíveis, e não somos, né? Insubstituível na Terra é Jesus. Não é ele, sim, mas ele não nos abandona nunca. Ele sabe que ele é insubstituível, ele não pode ir, deixa ele aqui, ele é o governador do planeta. Mas a gente tem essa coisa, né? O que será daqui quando eu me for? Vai continuar sendo, né? Isso aí, porque a desencarnação, né, a morte, é a única coisa certa que vai acontecer conosco. A gente não sabe a hora. Então, esse pensamento, né, dele que na questão eu estava incomodando. E incomodou tanto que depois de receber a ajuda, ele fala assim de uma irritação ridícula, ele até chama, palavras dele, né? Trataram dele, com certeza com passes, conversas, né, tratamentos, mas mesmo assim ele não ficou satisfeito e pediu uma audiência à ministra. Falamos sobre isso, né, questão, relatamos exemplos que tem no livro Obreiros da Vida Eterna, do Dimas, do Cavalcante, né? O Cavalcante, por exemplo, ele pede uma audiência com Deus, é uma pessoa boa. O livro Obreiros da Vida Eterna, lembrando, ele trata da desencarnação de 5 pessoas, pessoas que, dentro das suas condutas religiosas, elas foram trabalhadores do bem. Ali tem católico, protestante, né? Espírita também, e o Cavalcante é um deles, era católico, e ele pede uma audiência com Deus. Aí conversam com ele entende, é diferente, mas aqui o nosso amigo não, ele pede audiência com a veneranda. A veneranda foi aquela que viu Jesus nas esferas resplandecentes, que é uma coisa. Jesus, enquanto estava encarnado aqui, é uma, quando desencarna é outra. Até eu estou lembrando aqui, me veio aqui o Dr. René Peça. Dr. René Peça foi um fundador da Casa Maria de Magdala, que tem em Niterói, ainda tem, né? Sapê. No bairro Sapê, em Niterói. E na época a AIDS, ou a HIV, não tinha o tratamento que tem hoje. Estava começando ainda as pesquisas. E muita gente desencarnou. E essa casa foi construída para abrigar essas pessoas na sua hora de desencarnação. Fase terminal. Fase terminal. Para passar para elas uma palavra de carinho, de conduta, de carinho, de alento, né? E era muito bonito o trabalho, né? A gente teve a oportunidade de frequentar lá há algum tempo. E aí, nesse contexto,
lá na Casa Maria de Magdala, o doutor René Peça, ele fazia um culto do Evangelho aos sábados. E ele era muito emotivo, falava muito bem, né? Estou aqui lembrando direito, estou falando aqui, a imagem dele está vindo na minha cabeça. E ele falava assim, né? Vocês têm que ir em Uberaba. O Chico ainda estava encarnado. Foi na década de 90, né? E o Chico ainda estava encarnado, bem velhinho, mas estava lá em Uberaba. E aí ele falava assim, vocês têm que ir a Uberaba, ver aquele santo, né, na emotividade. Quem conheceu o doutor René vai lembrar. Vocês têm que ir lá ver aquele santo, porque desencarnado vai ficar difícil. Aí eu falei, realmente ele não está errado, porque uma coisa é ver encarnado, né, e tal, olhava lá e tal, mas desencarnado, sem o escafandro do corpo, aí requer uma sintonia realmente, né, aí fica mais difícil, né. Ele vir nos ver é uma coisa, nós vir nos ver, aí é outra. E graças a Deus ele vem. Ele vem, esses espíritos vêm, ele, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, esse povo aí vem, com certeza. Então aí foi aqui o Monteiro que nós paramos esse raciocínio dele pedindo uma audiência com a ministra, né? Vamos voltar, percebendo minha irritação? O parágrafo 17. Então vamos lá, continuando. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Aí vamos dar uma paradinha aqui, porque no livro O Consolo, ele está falando aqui de queixas, né? Ele está falando, está reclamando, né? Irritação ridícula, ele está reclamando da situação dele. Como é que pode ter trabalhado tanto e está assim? No livro O Consolador, que é um livro que foram perguntas feitas ao Emmanuel, e através de Chico, da mediunidade de Chico, o Emmanuel responde sobre vários tópicos. É muito interessante. Livro O Consolador. E na pergunta 196 desse livro, perguntaram assim, como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Como é que os guias encaram as nossas queixas? Porque é uma coisa que... A gente está falando do Monteiro na situação particular dele aqui. Mas o que a gente mais faz durante todo o dia é reclamar. Não é? É só do calor, do frio, do trânsito. Se está calor, é calor, se é do trânsito, é do trânsito, se é do frio, é do frio, se é tudo. Do vizinho, todo mundo. A gente reclama de tudo. Ah, mas eu tenho razão. Pois é. Aí é que é o problema da gente achar que tem razão, né? Essa é a questão de a gente ter que raciocinar. Nós aqui estamos falando, eu e a Tereza, mas a gente não está nessa, né, como diz aí na gíria, nessa vibe de espírito superior que não é para reclamar negativo, a gente reclama muito. O que a gente está tentando é raciocinar diferente com a doutrina. A doutrina espírita é uma ideia nova para nós. Jesus manda a restauração da Boa Nova, quer dizer, a Boa Nova, a mensagem dele restaurada, com raciocínio maior, porque estava na hora da gente compreender. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí, a pergunta que fizeram para o Emmanuel é isso, como é que os guias encaram as nossas queixas? Aí, vamos lá. A resposta é essa. Muitas, Emmanuel diz assim, muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. No livro Entre a Terra e o Céu, tem lá a história, se passa uma história familiar com algumas famílias durante 2 ou 3 anos. 2 anos. 2 anos, por causa de uma prece que uma adolescente fez, porque a mãezinha dela tinha desencarnado, a Odila. E a Zulmira, que é o nome da menina, ela faz uma prece para a mãezinha dela. A prece... Não, a Zulmira, nome da menina? Não, Evelina. Evelina, desculpa, Zulmira. É tanta a Zulmira é a segunda... Esse livro, gente, é tanta gente... É a madrasta. Desculpa, Zulmira. Ali, a Zulmira é a madrasta. É a madrasta, coitada. Coitada. Aí a Evelina, que é adolescente, faz uma prece para a mãe que tinha desencarnado, porque o pai casou de novo e a Zulmira está doente, a madrasta está doente. É uma prece, assim, não é uma queixa, mas ela pediu, Jesus, ajuda, quer dizer, automaticamente uma prece nossa a gente pede, porque a prece é para pedir, louvar e agradecer, né? Os espíritos dizem. Mas normalmente o que a gente mais faz é pedir. A gente agradece pouco e pede mais, né? E aí nesse pedido vem reclamações. E aí às vezes a prece é digna, de carinhosa atenção, que foi o caso da Evelina. Depois da prece dela, se desenrola um trabalho de 2 anos lá. 2, 3 anos. 2, 3 anos lá, é muito interessante. Livro Entre a Terra e o Céu. Quer dizer, a resposta da prece não vem imediatamente, né? Ali a gente vê isso bem claramente no livro Entre a Terra e o Céu. Foi quase 3 anos para tudo ser ajustado. Aí
Olha a resposta, para tudo ser ajustado. Imagina nos casos nossos. E a gente quer resposta para ontem. O que os espíritos nos trazem nos livros acontece no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo a situação aqui do Monteiro, falamos aqui da Rita Terra do Céu, da Evelina, acontece no nosso dia a dia. Aí a resposta do Emmanuel continua. A maioria, porém, das queixas, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. Porque, se tendes nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos, Emmanuel. É claro que quando um espírito fala isso, porque ele já fez, é diferente, ele não fala por falar, ele já passou por isso. Isso já é conquista da alma dele. Exatamente, é conquista. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Emmanuel coloca aqui, o remédio está no Evangelho, tem aqui o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Jesus fala que é bem-aventurado o aflito. A gente está no perrengue, uma aflição e é bem-aventurado. Mas como isso? Aí Allan Kardec coloca esse capítulo. É muito interessante que ele vem falando das causas atuais, da justiça, das anteriores, das aflições. Mas aí tem o item 12 que ele diz assim, motivos de resignação. Quer dizer, quais são os motivos que me levam a ter resignação? O que é essa resignação? É submissão à vontade de Deus, que a gente não tem. Aí um trecho ele diz assim, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Olha o que ele diz adiante. Olha o que ele diz, Kardec fala. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. A gente vai ler o que está no Evangelho. Não é o que nós fazemos ainda não. Tereza e eu e alguns ouvintes, né? Acho que a maioria. Se alguém já faz, desculpe aí a ofensa. Mas olha o que Kardec fala. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, o Monteiro não está tranquilo porque ele não está raciocinando assim. Resignado. E ele é espírita. Ele deve ter pego o Evangelho aqui lido. Então, o raciocínio, é nisso que os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se ser espírita tem alguma vantagem depois de desencarnar. Os Espíritos dizem que não, que é a questão moral. Vantagem tem do conhecimento. O que ele quer dizer? Eu sei onde eu estou no umbral. Eu tenho que raciocinar se estou nas trevas. Então não há ilusão para nós, não é? E aí é como o Emmanuel fala e o comportamento do Monteiro. Né? Então vamos continuar mais um pouquinho? Isso. Então pediu o menino. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Imagina ele pedindo audiência. Ai meu Deus, a veneranda. Ai meu Deus. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Ela é a que tem mais bônus horas na colônia. Ela e o governador. Ela e o governador. São os que trabalham mais. Diferente, né, do nosso comportamento aqui na Terra. Que geralmente aqueles que detêm mais conhecimento, mais esclarecimento, poder, são os que, infelizmente, né, trabalham menos mas os valores, por enquanto, ainda estão invertidos. Invertidos, é que mais trabalha, né? Isso. Então... Ela não marcou a audiência, aí, né? Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Queria explicar. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência. Aí, se você parar aqui, poxa, não marcou a audiência, você deixou ele para lá. Tá certa. Se a gente parasse a leitura aqui, não marcou. Mas não é bem assim, olha só. Dada a insensatez da solicitação. É porque a audiência é hora marcada, um dia especial. Aí nós vamos ver por que ela não marcou a audiência. Olha o que é a diferença de um espírito de que já tem Jesus no coração.
que é diferente de nós. A gente tem no raciocínio, no coração, a maioria de nós, se desculpe se algum ouvinte já tem, mas a maioria não tem, olha a diferença. No entanto, por demasia de gentileza, que não é demasia para ela é natural, demasia nós olhando de fora. Visitou-me em ocasião que reservara ao descanso. Olha a diferença. Por que ela não marcou audiência? Como a Teresa falou, hora marcada e tal. Ela, na hora do descanso dela, que não tem, Espírito Superior não tem descanso. Não tem essa. É o que a gente fala aqui, vez por outra, né? Descansa em paz. Espírito que a gente está na lápide do cemitério, a gente gosta de falar isso. Se está trabalhando e tal, não está descansando. Mas está em paz porque está trabalhando, é diferente. Então, na hora de reservar do descanso dela, que não tem, com certeza, ela foi visitá-lo, ela foi ao encontro dele, olha a diferença. A gente imagina o que é ter, a gente não imagina, não dá nem para imaginar, o sacrifício que é Jesus ter vindo até nós, encarnar aqui, um espírito dessa magnitude e sofreu o que sofreu, sabendo que ia sofrer. Ele já tinha falado para os profetas antes, né? Um cordeiro manso que marcha para o batadouro sem balir. Eu acho que é por Isaías. E aí ele sabia que o comportamento nosso, que nós íamos fazer com ele. E ela vai até ele, né? Reservar o descanso. E olha o comportamento dele, que beleza. Aí meu Deus, já tinha sido tratado, já tinha... meu Deus, já tinha conversado, porque ele conversou com outras pessoas, claro que conversou, mas ele não, ele quis a ministra, né, no lugar de Deus. Isso, quis a ministra, né, pelo menos o Cavalcante queria a ministra. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas... 2 horas, não é pouco não, 2 horas, ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Sim. Lembrando que ela já sabia do problema dele. Claro que ela já sabia de tudo, ela só ouviu. E aí a caridade... Mas ouvir 2 horas, sim, e pelo jeito sem abrir a boca. Só ali, eu acredito que tenha sido assim, olhando com aquele olhar de piedade, né? Porque você ficar 2 horas só ouvindo, porque a gente tem esse mau hábito, né? Os espíritos até têm algumas páginas que eles falam saber ouvir. Eu não sei, é naquela coleção do Emmanuel, Fonte Viva, que tem Fonte Viva, Pão Nosso, tem uma lá que chama Saber Ouvir. Porque o nosso malveso é de interromper. A gente quer falar, quer dizer que sabe, e a Joana mesmo também lá no livrinho Vida Feliz, ela diz que você não é obrigado a saber tudo, que você, né, tenha a paciência de ouvir, porque muita coisa você não sabe, realmente. Então, a veneranda, com a paciência evangélica, ouviu 2 horas, né, e para falar o que ela já sabia, né, e que ele estava errado, o comportamento dele estava equivocado. Mas ela, como um espírito superior que deixou ele fazer, o que os psicólogos hoje em dia falam, né, da tal da catarse, para ver se ele se ouve, né, para ver, porque a gente até comentou num dos programas passados, que na nossa desencarnação é o encontro com a gente mesmo. A gente, às vezes, encontra, no caso dele, os espíritos falavam asperamente com ele, do mesmo jeito que ele falava lá na reunião. A gente viu o irmão Jacó, né, encontrando espíritos que tratavam ele com a mesma rispidez que ele tratava lá na reunião mediúnica. Só que, nem assim, ele conseguiu se enxergar. E a veneranda lá está tendo a paciência, não é? De ouvi-lo por 2 horas. Então, a Teresa falou, a página Saber Ouvir, ela está no livro Opinião Espírita, que é um livro que... está no Opinião. Opinião Espírita. O livro ditado pelo Emmanuel e André Luiz, mas nessa página aqui, Saber Ouvir, o capítulo 38 do livro, é o Emmanuel que fala. Ele diz assim, só vou ler uns trechos, olha. São muitos os que cambaleiam desorientados à míngua de tolerância que os ouça, né? Tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. Não é fácil. Aí ele vai desdobrando o raciocínio e mais adiante ele fala assim,
se as circunstâncias... Não, ele fala assim, olha, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra o mundo. Deixa que o próximo relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncie respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. No instante que te caiba configurar a palavra, é o que ela vai fazer, a veneranda, dize a frase que esclareça sem ferir ou que reanime sem enganar. Sobretudo, em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche. Né? Aí ele finaliza. A página é muito grande, mas finalizando, ele fala assim, aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas sim apelava sincero, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Né? Que é o que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né? Que é o jugo leve que ele fala, vinde a mim. Então é isso. Aí vamos continuar mais um pouquinho, né? Não sei se vai dar para terminar. Não sei se vai dar para terminar. Então, mas então, já que a gente comentou do Evangelho, é porque exatamente essa página do Emmanuel, ele comenta sobre o capítulo 6 e 1, que é o Cristo Consolador do jugo leve. Quando Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o vinde a mim, ele está aliviando. Allan Kardec comenta assim, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem como todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fastigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete os aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever, a caridade e o amor. Então, o Monteiro, quando está aqui na sua revolta, ele sabia da continuidade da vida. Isso ele sabia, como está aqui. Ele não esperava nada, né? Kardec fala aqui, mas só que lá, mais adiante, o raciocínio, Kardec desdobra a condição desse jugo leve que vai vir depois, né? É o amor e a caridade, que foi o que o Monteiro não fez, não tentou fazer, né? Porque a gente fazer o amor e a caridade na sua amplitude está muito longe de todos nós, né? Nós não temos essa pretensão, como o Emmanuel fala aqui nessa página Saber Ouvir. Nós não temos essa pretensão de resolver o problema do outro. Por isso que quando Saber Ouvir ele diz, não é para a gente ficar interromper com reproche, com a vara, ele chama de vara do reproche, como se nós, e a gente faz isso, como se nós fôssemos os donos da verdade, e os espíritos superiores não fazem isso, não fazem. Livro Renúncia, a personagem Alcione. No livro, a história do livro, uma personagem chamada Susana acabou com a vida da mãe dela, ela sabe da história toda. No final do livro, a mãe dela desencarna, a mãe da Alcione, Madalena, e a Susana enlouquece, fica totalmente perturbada, ela enlouquece. Quem cuida da Susana? Alcione. Com todo carinho, com todo amor. Ela, então, meu Deus, a gente olha o livro, meu Deus, isso existiu, mas é isso que Jesus pediu para fazer. Se Jesus pediu para fazer, um dia nós vamos conseguir, porque senão ele não vai pedir uma coisa que a gente não vai conseguir, não é? Então, pelo menos agora, dessa fase que a gente está passando, que o raciocínio entre na nossa mente do que é o certo. Parece absurdo para nós ainda, mas é o certo, não é? Então, esse é o raciocínio que a doutrina espírita veio nos trazer para a gente modificar as nossas ideias perante a vida. Bom, estamos terminando mais um programa. Lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.